Muito bem, o pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, viaja então a Washington. Chegou hoje na capital dos Estados Unidos. Você vê ao meu lado uma série de manchetes que tendem a ter o seguinte tom: especulação quanto a um encontro com Donald Trump. Não à toa, quando primeiro veio a notícia de que ele poderia viajar aos Estados Unidos, ela era pelo jornalista Cláudio Dantas, que falava que o motivo da viagem era um convite da própria Casa Branca para que ele se encontrasse com Donald Trump. Claro, seria um evento notório na campanha eleitoral brasileira, não só para ele, mas para a campanha como um todo, de todos os candidatos. A agenda fica nas entrelinhas conforme, aí está então a especulação de uma série de veículos. Em particular, eu destaco aquilo que foi dito pela BBC, afinal de contas, ela foi um dos veículos que viajou então com Flávio e conseguiu falar brevemente com ele no aeroporto. Para esclarecer, tá? O momento atual é que tanto a Casa Branca quanto o entorno do senador não confirmam nem negam. Poderia acontecer ou poderia não acontecer. Paulo Figueiredo, claro, jornalista muito próximo a Flávio, ele próprio fala que não se confirma nem se nega e seria uma das pessoas, junto a Eduardo Bolsonaro, que teria conhecimento próximo do assunto. Resumindo o que eu dizia, a BBC chegou a conversar com o Flávio Bolsonaro, então, no aeroporto, conforme ele desembarcava em Washington. E então ele falou brevemente, novamente, sem confirmar ou negar um encontro com Trump, mas disse que, em havendo algum tipo de encontro, os temas circulariam em volta de crime organizado e a classificação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho, o PCC e o CV, como organizações terroristas estrangeiras pelos Estados Unidos. Essa é uma agenda há muito discutida. Houve uma série de momentos durante esse governo de Lula onde se cogitou que Trump poderia tomar uma medida como essa. É uma coisa que tem consequências estratosféricas quando a designação acontece. Estou sendo hiperbólico, mas é porque não dá para a gente também minimizar o impacto que isso pode ter. Quando há essa designação, imediatamente as sanções financeiras, as restrições pesam não só sobre essa organização, mas sobre todos ligados com ela. Na Operação Carbono Oculto, a gente viu uma infiltração transversal do primeiro comando da capital no coração financeiro do país, na Faria Lima. Começa-se a rapidamente fazer as associações. Ora, se o PCC estava tão impregnado em uma estrutura financeira, uma sanção como essa, uma designação como organização terrorista estrangeira, poderia impactar a quem? A que organizações, a que entidades? Uma investigação poderia ser mais abrangente do que a gente imagina só pelo fio do novelo, o vislumbre que o público conhece do que realmente poderia ocorrer. Com o Comando Vermelho, se a gente fala também da operação em outubro passado, por parte do governo do então governador Cláudio Castro, com cenas aí que pareciam de guerra, essa designação tem um quê ainda mais interessante a ser desdobrado. Ora, Tren de Aragua, mesmo o Cartel dos Sóis do governo venezuelano e outras organizações que sofreram ataques militares americanos foram, logo após essas organizações serem designadas como FTOs, Organizações Terroristas Estrangeiras em inglês. Quando Lula foi, no mês passado, ele disse que Trump não trouxe esse assunto à tona, não era ele que ia trazê-lo, então a coisa ficou sem ser discutida, conforme amplamente se noticia nos bastidores que o governo Lula não vê com bons olhos essa designação. Bem, é um ponto que estaria na agenda, conforme uma eventual troca de governo no Brasil também poderia implicar uma cooperação maior precisamente nesse sentido. Isso é pelo menos o que se sabe do que falou Flávio Bolsonaro no aeroporto quando questionado por esse veículo. Agora, o momento é também delicado e poderia ser, tanto da perspectiva política eleitoral quanto por outras, uma situação que melhoraria a reputação de Flávio. Isso vem um mês mais ou menos, Lula foi no dia 7 de maio, não é isso? Então o presidente brasileiro atual esteve ali no dia 7 de maio, uma visita da qual a gente ainda aguarda as repercussões. Eu tenho aqui uma publicação do escritório do Jameson Greer, que é então o representante comercial dos Estados Unidos, que falou que atualmente, isso foi coisa de uma semana atrás, falou que atualmente os burocratas dos dois lados então discutem como prosseguir. Apesar de Lula ter falado e os ministros que foram com ele todos terem ecoado esse sentimento de que a reunião foi positiva, na prática, Trump não cedeu em termos de tarifas e disse para que aquilo fosse revisado com os burocratas para mais resultados nas semanas adiante. Estamos nesse prazo de espera, conforme o Flávio iria ali. O próprio Lula foi, vale a pena fazer uma analogia, depois de uma série de derrotas que lhe complicavam politicamente. Numa mesma semana, até em 2 dias consecutivos, teve a primeira vez onde uma indicação para ministro do STF foi negada pelo Congresso desde 1894. Na sequência, derrubado o seu veto ao PL da dosimetria.
naquela sequência onde a coisa não parecia boa para o petista, ele foi para os Estados Unidos. E partindo dos resultados concretos para a questão de análise política, muita gente dizia que talvez uma boa reunião com Trump, e ele pelo menos disse que assim foi, teria alguma consequência para conseguir melhorar a sua reputação politicamente. Flávio vai ele próprio depois de um momento delicado para a campanha, após os áudios vazados então aonde ele chamava Daniel Vorcaro, agora uma das figuras envolvidas no que pode ser o maior dos maiores esquemas envolvendo corrupção e picaretagem na história do Brasil. Bem, chegava a chamá-lo de irmão e falava-se ainda sobre financiamento aparentemente relacionado de alguma forma ao filme Dark Horse, que conta, em inglês, a história do pai de Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro, ainda é nebuloso a extensão e os fatos apurados devem ser sempre a prioridade antes de fazer qualquer imputação, mas estou falando isso para a gente entender o clima público no qual essa visita acontece. Fato é que, repercutindo no Brasil, isso aí também chegou a repercutir no exterior. A gente tem aqui uma matéria do Financial Times, ou melhor dizendo, antes, a gente deve ter os dados de pesquisa eleitoral, só para eu trazer substância para o que eu estava falando em termos da popularidade. Na primeira pesquisa que saiu na semana passada, desde a divulgação dos áudios por parte da Atlas, e a Atlas Intel tem um índice de acerto maior, por isso a gente está referenciando, falava então de Flávio ter caído 5 pontos percentuais depois do áudio de Vorcaro, em cenário de primeiro turno, aí mostrando também 7 pontos percentuais em termos de diferença entre ele e Lula logo depois da divulgação do áudio. Chegou até a se especular que poderia haver eventual troca de candidato, uma coisa que tanto o PL negou quanto Eduardo Bolsonaro e outros aliados de Flávio. O ponto que eu fazia é que também, enquanto isso, no exterior a coisa pegou muito mal. Essa é uma matéria de hoje do Financial Times, que enquanto criticado por direitistas, por ser um jornal alinhado à esquerda, ele é o jornal mais lido provavelmente pelas elites mundo afora. E aí também fez aí uma fala nada elogiosa a respeito da situação do filme, citando os áudios de Vorcaro. Uma situação aonde, se Flávio conseguisse de fato a reunião, poderia tentar mudar esse cenário. Agora, a ver. Uma candidatura alinhada com Trump, claro, seria de interesse dos Estados Unidos, que busca aprofundar o combate ao narcotráfico e a reversão da posição geopolítica de China, Rússia e Irã na América Latina. Agora, a gente aguarda para ver se, falando dos adversários dos Estados Unidos, essa reunião vai para frente. Afinal de contas, uma das preocupações que era especulada nas matérias que a gente mostrou na primeira imagem dessa reportagem era que, com atenção sobre o Irã, para Flávio ficasse mais delicado conseguir a agenda que gostaria com Trump. Ele chegou a cancelar, o presidente americano, uma viagem às Bahamas para o casamento do filho Don Jr. Voltou correndo para a Casa Branca, aparentemente para reuniões relacionadas ao Irã. Então, é um momento delicado na agenda do presidente americano. A gente aguarda para ver se vai sair a tal reunião. Agora, um acréscimo aí, antes de eu seguir a reportagem, tá? Se houver a reunião e se houver transmissão pela Casa Branca, você vai acompanhar aqui conosco com tradução simultânea, então fica de olho. Se ocorrer, vai ser amanhã. Um último ponto antes da gente fechar. Anteriormente, quando se falava de Brasil e Estados Unidos, e afinal de contas, ao longo dos últimos anos a gente viu o momento de mais tensão diplomática entre os dois países em coisa de mais de 200 anos de história. No meio de 2025 se falava sobre 3 frentes: a questão da imposição de tarifas e a Lei Global Magnitsky no Executivo, se falava sobre um projeto de lei que poderia ter consequências para morais, quando se falava de 100 sensores nas nossas costas, nas nossas margens, como se chamava o projeto de lei. Esse está ainda tramitando no Congresso americano. E um terceiro ponto, que era um processo promovido diretamente pela Trump Media e pelo Rumble contra Alexandre de Moraes. Nesse sentido, tem um desdobramento a mais para a gente observar conforme essa visita acontece. Aqui do meu lado você vê uma publicação ontem à noite, de Martin De Luca. Foi na madrugada, tá? Isso aí ele postou ontem por volta das 11 horas da noite, meia-noite. Esse é Martin De Luca, então, é o advogado que representa a empresa de mídia que comanda a Truth Social, uma empresa que é da família de Donald Trump, junto ao Rumble, um processo onde essas duas companhias de redes sociais processam Moraes por coisas que eles entendem aviltar diretamente contra o direito de americanos dentro dos Estados Unidos. Nas palavras dele, hoje, de acordo com uma ordem de uma corte federal americana, Rumble e Trump Media intimaram o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, por e-mail. E aí ele coloca em anexo a imagem.
Conforme Martin de Luca falava isso, a situação é uma na qual tá aí então a intimação que veio, Justiça Federal dos Estados Unidos, por e-mail para Moraes. O sentido no qual isso acontece é que esse processo estava parado, porque se encontrava entraves para fazer a intimação de Moraes de acordo com as convenções internacionais. Eventualmente, aconteceu uma situação na qual a justiça americana aprovou que houvesse a intimação por e-mail. Dali para frente, veio então a intimação, após a autorização. Agora, a gente aguarda para ver o que ocorre nesse sentido, mas, em tese, Moraes poderia até receber um default judgment, ser julgado à revelia na Justiça dos Estados Unidos. Pessoal, estamos aguardando a confirmação, mas também peço, além de amanhã, que você fique de olho no canal hoje à noite. Estamos organizando uma entrevista com o Martin de Luca, advogado nesse caso. Ele fala português, conhece muito bem o Brasil, então é possível que hoje, por volta das 9 da noite, consigamos entrevistá-lo a respeito desse caso. Para você que não é inscrito, esteja inscrito, acione as notificações, a gente aguarda ansiosamente que a entrevista possa acontecer.